Olá, eu sou Elisa Cole, consultora de imagem, e hoje, nessa aula, nós vamos estar falando sobre revitalização e planejamento do guarda-roupa. Então, vamos lá! É, eu costumo dizer que, principalmente para as minhas alunas, que é através do guarda-roupa, é dentro do guarda-roupa que a gente vai exatamente tirar informações sobre o nosso estilo. A gente pode fazer tipologia física, a gente pode fazer análises de estilo, mas é no guarda-roupa onde tudo isso se revela. Então, é dentro desse universo onde conta muita história da nossa vida, é que a gente vai encontrar essa identificação com o nosso estilo, tá ok? Vamos lá, então. Primeiro, eu gosto de dizer também que a gente tem que se vestir de autenticidade. Então, eu tenho que identificar dentro desse meu guarda-roupa, dentro das roupas que eu tenho, do meu universo, o que as pessoas diriam assim, puxa vida, isso tem a sua cara. É como se você já estivesse dizendo qual sua identidade, como você exatamente se identifica diante das pessoas, que mensagem que você passa que revela um pouquinho mais de você e do seu estilo. Nesse momento você começa a entender e nesse momento você começa a se apropriar dos seus gostos pessoais. Você começa a se entender um pouquinho mais e se apropriar daquilo que você tem. Ou seja, autoconhecimento. A gente começa a se conhecer e começa a entender isso não dá certo para mim ou isso super dá certo para mim, tá? Então, sempre entendendo as nossas prioridades. Então, é o quê? Autenticidade, que vem através de autoconhecimento e principalmente minhas prioridades. Qual é a minha prioridade de vida? É importante que a gente entenda isso, tá? Vamos lá. É mais sobre você do que sobre moda, é verdade. Então, quando a gente fala de guarda-roupa, de composições visuais, de styling, eu estou me referindo muito mais a mim como pessoa, tá? Ou seu cliente, a pessoa que ele é, esse ser humano que tem por trás desse guarda-roupa, do que moda especificamente, tá ok? Moda é ferramenta. Tá na hora da gente perceber que não está sem roupa, e sim usando poucas dentre aquelas que você tem. E é verdade. Uma dica, por exemplo, é assim. Toda vez que eu uso uma roupa que eu coloquei para lavanderia, ou que eu usei que não foi para lavanderia ainda, porque não há necessidade de lavar ou coisa do gênero, eu vou deixando como se fosse vou deixando ela de lado. Ou seja, coloque no seu guarda-roupa as peças que você já usou, vai deixando ela no final da fila. Digamos assim, e deixa na frente ou da pilha, ou então das roupas que estão penduradas, deixa sempre à mostra aquelas que há da vez, a roupa da vez, digamos assim. E na pilha, a mesma coisa. Voltou da lavanderia, lavou, passou e tal, deixa ela por último e vai a outra da sequência. Então, é quem tá na vez, quem tá na fila. Por quê? A gente começa a usar mais o que tem, tá? E claro, começa a perceber de repente que tem algumas coisas que não se deu conta que está muito tempo parada e sem uso. Então, essa observação que a gente vai tendo do que eu tenho no meu acervo é muito importante, tá? E às vezes a gente não se dá conta disso. Então, é usar mais o que a gente tem. Consumir com propósito. Então, o que eu quero dizer com essas duas frases? Primeiro, a partir do momento que eu uso mais o que eu tenho, eu sei o que eu preciso comprar. Então, eu já tô. Quando eu tenho uma ideia do que eu tenho no meu acervo, no meu guarda-roupa, eu sei o que falta para mim. E quando eu uso mais o que eu tenho, eu também já tenho essa noção. Então, é um novo olhar para o vestir. Não é o vestir simplesmente por vestir e não é o comprar simplesmente por comprar, ok? Lembra, autoconhecimento, autenticidade e prioridades que você tenha na sua vida. Todo estilo transmite uma mensagem. Nós estamos o tempo todo transmitindo uma mensagem. Como eu sou, como eu estou e o que é importante para mim. Por isso, essa coisa de julgar as pessoas é muito ruim, né?
Eu acho que eu não acredito muito nesse julgamento, por mais que isso pode ser até um discurso de nós, consultoras de imagem, cuide da sua imagem, etc e tal, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, a gente tem que tornar isso um hábito, né? Colocar a autenticidade no vestir e tornar isso um hábito. Eu gosto de me vestir, eu gosto para mim, para como eu sou, para como eu quero me apresentar para as pessoas que estão à minha volta, no ambiente onde estou inserido, seja pessoal ou profissional. Mas o mais importante é que a gente consiga reconhecer nas pessoas muito mais do que a aparência dela, tá? Então, essa questão de julgamento, por exemplo, em relação a cliente ou em relação a outras pessoas, é muito ruim. O que é muito bacana é nós entendermos a pessoa, né? Hoje eu estou assim, como eu sou, como é o meu cotidiano, a minha vida, para que daí a gente possa dizer assim, opa, tem um sinalzinho aí vermelho que você precisa cuidar um pouco mais da sua aparência, tá? Trabalhar essa comunicação e principalmente comportamento. Então, é tudo isso junto que fala um pouquinho da sua imagem. Então, a partir do momento que você tem esse olhar para você, né? Que você está sentindo a necessidade, a importância de se posicionar melhor através da sua aparência, através da sua imagem, opa, então isso tem que vir naturalmente, tá? Mas essa coisa do julgar é muito ruim. Então, não vamos por esse caminho, tá? Vamos entender quem é esse ser humano, o que ele precisa, quais são as prioridades e objetivos dele de vida. Mas vamos voltar para o nosso guarda-roupa, tá? Vestir para a vida que a gente vive, vestir para a vida que a gente leva, isso é importante. Às vezes eu observo o guarda-roupa de uma cliente e nós temos lá o quê? Muita informação de vestidos de festa, né? Ou roupas de repente que são usadas mais em ambientes sofisticados demais, ou em festas, em eventos, e que essa pessoa, se for fazer uma análise do estilo de vida dela, ela pouco vai a festas, ou seja, é muito eventual, não é algo pontual, o cotidiano dela não é esse. E ela acaba miguelando ou acaba deixando de investir no que é prioridade para ela. Por exemplo, se 70% da sua vida é trabalho, ou seja, você precisa vestir para o trabalho, significa que o teu investimento, seu guarda-roupa tem que estar uma porcentagem maior às roupas destinadas ao seu objetivo, às suas prioridades. Por quê? Porque todo dia, lembra que a gente falou da mensagem? Todo dia eu estou transmitindo alguma coisa. Então é importante eu tornar isso um hábito na minha vida. É ter um carinho especial com a minha imagem, com a minha aparência, tem sim que se tornar um hábito na minha vida, tá ok? Estilo e mensagem. Isso é muito bacana. Quando a gente se conhece, quando a gente entende o que faz parte do meu gosto pessoal, então eu já começo a ter indícios, indicações de qual é o meu estilo, ao que eu pertenço especificamente, o que eu gosto. O que eu gosto e qual é o meu objetivo? Como que eu vou trilhar isso de uma maneira, ou seja, o mesmo caminho? Como que a gente trilha isso juntos, tá bom? Vamos lá então, estilo e mensagem. Porque a vida é muito curta para a gente parecer alguém que não seja a gente mesma, né? Então, o mais importante para mim é que, através do vestir, eu estou colocando identidade. É a minha identidade, eu me identifico dessa forma. E, claro, ter um olhar super especial para que mensagem eu estou passando, se eu estou tendo os cuidados necessários com a minha aparência, procurando atingir meus objetivos, ok? Qual o seu estilo? Gente, nós não vamos aqui fazer um apanhado geral de estilos, falando de 7 estilos universais. Você não vai sair aqui, eu sou isso, aquilo, aquele outro. A gente é uma somatória de coisas, não é verdade? O nosso estilo tem muito a ver com os nossos valores, com a nossa história, com tudo que eu carrego comigo, tá legal? A única coisa é que a gente às vezes tem que destravar algumas coisinhas, tá? Mas falando de estilo, o que eu quero nesse momento é traduzir
é porque você olhar um pouquinho para você, ou então de repente você ter um olhar mais amplo para a pessoa que você está trabalhando, que é consultora, se você for consultora de imagem, o que que você está, o que que exatamente você precisa observar para chegar num estilo da sua cliente, ou então observar em que quais estilos ela está transitando, tá? E trabalhar esses objetivos. Então vamos lá. Demandas do guarda-roupa. Quando eu falo, só voltando um pouquinho àquela questão de estilo, que estilo você tem, faça uma observação para você mesma. Pontue algumas coisas, seus gostos, o gosto pessoal de cada um, isso interfere bastante. A gente vai falar na sequência, tá? Agora, pensando no guarda-roupa novamente, qual que é a demanda do guarda-roupa? O que exatamente a gente precisa entender para que esse guarda-roupa se torne inteligente, versátil, funcional. O quê? Primeiro, ele tem que ter estilo. Tem que ter o meu estilo, tem que ter o seu estilo, tem que ter o estilo da sua cliente, tá ok? Primeira coisa. E a gente precisa entender qual é ele, tá? Primeiro, sentir conforto para você ou para sua cliente. Primeiro entenda se para você o seu guarda-roupa tem que traduzir conforto. A palavra para você se referindo ao seu estilo, às suas prioridades, à demanda do seu lifestyle, da sua rotina, do seu estilo de vida, é sentir conforto? Então, eu posso estar sim num evento, numa festa, mas a minha prioridade é conforto, é estar confortável. Ok? Ou então, qual será a sua prioridade? De repente, é estar adequada? Ou seja, eu estou num evento, estou numa festa, e o mais importante para mim naquele momento é estar adequada. Ou seja, eu não quero parecer mais que ninguém ou menos. Então, eu tenho que estar igual a todos. Eu gosto de estar adequada ao lugar onde eu vou estar, ok? Então, eu quero estar igual a todo mundo. Mais ou menos esse caminho. Entenda, o mais importante para você é sempre sentir conforto, independente de que lugar que eu estou, eu quero estar confortável. Ou não, eu quero estar adequada. Eu quero entender que a minha prioridade é estar igual a todo mundo. Não quero sair, não quero ser fora da curva, ok? Ou então, o importante para você é causar impacto. Ah, não. Eu não me visto para sair de qualquer jeito, eu não me visto para não ser observada, eu me visto sim. Gosto de ser observada, gosto de que. Isso independente, eu não estou falando de algo muito sensual ou chamativo. Chamativo no sentido de eu gosto de me arrumar de forma diferente para causar esse impacto, ok? Então entenda, dentro da demanda do seu guarda-roupa, dentro do seu estilo, do teu gosto pessoal, o que é prioridade para você? Quando você se veste, sentir conforto, independente da ocasião, do lugar onde você esteja, estar adequada ou então causar impacto. Pense um pouquinho sobre isso. Daí você já começa a construir uma ideia de estilo que você quer, ou melhor, que você se encaixa, tá ok? Gosto pessoal, vamos lá. Entenda agora, você vai pontuar, você está diante do seu guarda-roupa, você já entendeu um pouquinho, a gente já falou um pouquinho do estilo, o que é prioridade para você dentro de estilo, e a demanda lá do seu guarda-roupa, o que ele está pedindo, o que você quer como objetivo, tá? Vamos de novo, pensando em estilo, meu gosto pessoal, para roupas. O que que se eu olhar para o meu guarda-roupa hoje, o que que eu vejo de muito parecido, muito igual, que tipo de roupa que eu gosto? Começa a pontuar você mesma, tá? Ou então, você entender esse universo do guarda-roupa da sua cliente, para você que é consultora de imagem, por exemplo, para você entender o universo do guarda-roupa dela, entenda o que tem dentro, ou então o gosto pessoal dela para roupas. Faça essa identificação, tá? Observe os acessórios. Gosta, não gosta? Tem, não tem? Que tipo, que modelo de acessório? Isso fala muito da gente, fala muito da pessoa. Essas roupas do guarda-roupa, ela tem, por exemplo, repetidas? Ou você tem peças todas repetidas? Uma modelagem só de roupa? Ó, falando em modelagem, que é o nosso próximo item. Modelagem, por exemplo, sempre a mesma? Eu não consigo sair
desse tipo de modelo de calça, de blusa, de blazer, enfim, eu sempre fico e compro o mesmo, ou seja, não tem muita variação ali dentro. Opa, a gente começa a pontuar, fazer essas anotações. Tecido. Ah, eu gosto de tecido mais encorpado, não gosto de tudo muito fluido. Eu gosto de malha. Para mim tem que ser moletom, malha. Você começa a entender o que esse guarda-roupa, o que essa pessoa está dizendo do gosto pessoal dela, que revela muito do estilo que ela tem, ok? É, cores. Poucas cores, muita estampa, pouco contraste, alto contraste. O que que tem aí em relação a cores dentro desse guarda-roupa? Cores também revelam. Alguns estilos puxam mais para cores mais neutras, outras para as mais coloridas. Entender um pouquinho desse estilo observando estampas e cores, ok? Tá vendo como a gente já está desenhando um estilo? É assim que vai. Então, essa observação é muito além do que eu encaixar uma pessoa dentro de um estilo só, tá? Então, eu tenho que entender qual aí o predominante, entender quais ela transita em outros estilos, quais estilos ela transita, e também entender o que é prioridade, o que é objetivo em relação à imagem, tá? Se conhecendo, mais importante é isso, eu ter conhecimento de quem eu sou nesse mundo dos estilos, ok? E esse conhecimento vem através da minha rotina, sabe? Eu tenho que entender qual é a minha rotina. O que faz parte da minha rotina em relação ao meu pessoal, em relação ao meu profissional, tá? Se eu fosse colocar em porcentagens hoje, como é o meu cotidiano, o meu dia a dia, né? Se fosse fazer uma pizza lá e colocar porcentagem da academia, lazer, eventos, festas, viagens, trabalho, o que exatamente a sua vida em porcentagens e representa? Significa que é a partir daí que eu começo a entender qual a demanda do meu guarda-roupa relacionada à minha rotina. Ela tem que casar, ela tem que conversar, tá ok? Estilo, gente, já falou bastante. Já dei aí um monte de pontuando algumas coisas que seriam interessantes de eu descobrir sobre o meu estilo, o que que eu carrego em relação à minha identidade, tá ok? Minha essência. E objetivos. Entender minha rotina, quem eu sou dentro dos estilos e quais são os meus objetivos. O que está faltando aí para mim que eu tenho que apimentar um pouquinho para eu atingir meus objetivos em relação à minha imagem, tá ok? Muito bem. Demandas do guarda-roupa são várias, tá? Você pode se identificar com alguma delas, ou então você ter clientes com as quais você vai identificar aqui dentro é, desses itens que eu pontuei aqui. Por exemplo, pessoas que emagreceram muito, passaram de repente por uma cirurgia bariátrica, enfim, e que emagreceram consideravelmente. Então, ou seja, tem toda uma questão aí, né? Primeiro, um guarda-roupa que muda muito, né? As modelagens, a numeração e psicologicamente essa pessoa também. Porque às vezes a gente tinha, quando a gente tá um pouquinho mais cheinho, quando a gente é magra demais, enfim, a gente tem uma ideia do corpo. Depois a gente fica meio perdido, né? Já tive clientes que tiveram cirurgia bariátrica e que teve uma grande mudança no corpo e que depois não consegue mais ter, não consegue, tá muito ligado ainda àquele corpo que era gordo, né? E que hoje tá mais magro e só que perde um pouquinho da identidade. E aquele guarda-roupa também, porque são peças que não podem ser assim simplesmente substituídas da noite para o dia, né? Então tem que ser trabalhado isso, trabalhado e aproveitado. Que tipo de aproveitamento que eu tenho, né? Então a gente entender qual é a demanda desse cliente ou a minha demanda. Emagreceu ou engordou, era mais magrinho, de repente, ou ou a pessoa passou por uma gravidez, acabou engordando um pouquinho e também perdeu muita peça. Isso é muito importante a gente entender essa coisa do engordou. Porque tão cedo a gente pode não voltar para aquele peso, né? E o que acontece? Uma certa frustração. As pessoas deixam aquelas peças de uma época que era mais magra,
mais jovem, e fica com uma ligação muito forte e não consegue desapegar disso, tá? O mais importante, lembra, é para a vida que eu tenho, para a vida que eu levo. Então, no meu guarda-roupa, fácil de visualizar, no meu cotidiano, do meu dia a dia, tem que estar as coisas que eu uso, que eu amo e que correspondem a meu momento de vida, ok? Tá dado o recado aí. Uma gestação, separação, por exemplo, tem pessoas que ficaram muito tempo casadas com uma pessoa que de repente tinha até um estilo, um jeito de se vestir e que nesse momento da vida está querendo o quê? Um novo relacionamento, né? Está querendo aproveitar mais a vida como pessoa sozinha, solteira, tá? Então tem outra demanda esse guarda-roupa, tem outra, tá pedindo por outras coisas, tá? Carreira, pessoas que entraram numa carreira de trabalho, estão iniciando uma carreira de trabalho, tá? Que não fazia parte da vida delas. E outras pessoas que estão em transição, saíram de um ambiente muito formal e foram para um ambiente bem informal, ou ao contrário, tem uma transição aí. E esse guarda-roupa tem que a gente entender e ajustar ele conforme essa demanda. Compulsão. Tem pessoas, por exemplo, que são compulsivas por compra. E o guarda-roupa está abarrotado de roupa. E o que que acontece nesse momento da vida? A gente tem que, opa, planejar o que eu tenho aí dentro, ou que está funcionando, ou que não está funcionando. Ou então a gente tem que fazer aquilo, tudo vai funcionar? Ótimo. Então vamos fazer a coisa girar, tá? Porque isso realmente é frustrante a gente ter muita coisa com etiqueta, etc., e não estar usando. Então, a gente entender o nível dessa compulsão por compras e tudo mais, ok? Vamos por partes. O que na real faz um bom guarda-roupa? Bom, tem toda essa demanda do guarda-roupa, né, para algumas pessoas e tal. Mas o que exatamente precisa um guarda-roupa para ser funcional, para ser bom, né? Entre aspas. Primeiro, eu tenho que entender entre quantidade e qualidade. O mais importante para um guarda-roupa é qualidade. Se essa roupa tem qualidade e tem uma boa conservação, um bom cuidado, obviamente vai durar muito mais dentro do seu guarda-roupa. Ok? Então, a gente entender que ter uma grande quantidade de peças com qualidade muito baixa não funciona. Porque eu posso comprar 2, 3, 4 peças de repente numa liquidação, tá? E essas peças de 1, 2 meses, 3 meses já não funcionam mais. Então, é quase que dinheiro jogado fora. Então, o investimento em qualidade ainda é a melhor solução. Custo-benefício, aquilo que eu acabei de falar. Não adianta eu comprar uma peça de R$ 50, sendo que eu poderia comprar, de repente, uma de 150 ou R$ 100, vamos lá, só uma ideia, que me traz mais qualidade, que vai ficar por muitas estações dentro do meu guarda-roupa. Ou seja, eu perdi muito com uma peça que vai durar 1, 2 meses, sendo que eu posso ter uma peça que vai durar muito mais. E o uso dela praticamente já vai se pagar. Tecidos naturais e sintéticos, nós entendermos um pouco desses tecidos, tá? Os tecidos naturais, por exemplo, pode ter uma durabilidade maior dentro do nosso guarda-roupa. Mas a minha vida, como que é? Por exemplo, é muito corrida, eu não tenho ninguém que passa roupa para mim, né? Eu não tenho ninguém que cuida diretamente das minhas peças. Eu preciso mais de tecidos peças, por exemplo, de tecidos sintéticos, aí tudo nos poliéster. Por quê? Porque eu tirei da máquina, lavei, pá, pendurei e já vai para o guarda-roupa. Eu viajo muito. Entender o que é prioridade para você. Claro que a gente não vai entrar no mérito agora de tecidos naturais, tecidos sintéticos. O bacana é a gente entender mais sobre que tecidos que eu me identifico e que funcionam bem para o meu guarda-roupa e para a vida que eu quero, que eu levo como ideia de consumo, tá ok? A gente sabe que tecidos naturais são mais caros, mas em compensação são mais sustentáveis, agridem em termos, vão durar mais, vão ter uma durabilidade maior, e se for para a natureza, vão se desfazer com mais facilidade do que os sintéticos, que são plástico. Tá ok? Mas então não é nesse mérito que eu tô entrando. Eu quero entender o que vai funcionar melhor dentro do seu guarda-roupa. Tá ok? Tecidos planos e malhas. Tecidos planos, aqueles que não
quase não cedem, ou as malhas que cedem e que de repente se não bem cuidadas e se não também se não for uma coisa de qualidade, pode de repente não funcionar bem no seu guarda-roupa. Então a gente entender o que funciona em matéria de tecidos, em matéria de modelagem, em matéria de qualidade dentro do meu guarda-roupa, tá ok? Revitalização. Vamos pensar, vamos por partes agora. Começando aí dessa revitalização do guarda-roupa, tá? A revitalização, ela pode ser feita, às vezes as pessoas falam assim, meu, mas a minha cliente, Elisa, ela tem um guarda-roupa muito grande, né? A gente tem ali muitas roupas. Eu não vou conseguir fazer uma análise é, rápida, ou de repente uma análise nesse momento como eu gostaria, porque tem muita coisa, muita informação. Você pode, como sugestão, de repente, para você ou para a sua cliente, você pode estar fazendo uma análise por estação, tá? O que significa isso? Nós estamos, por exemplo, entrando no outono e inverno, primavera, verão, o que é de estação que a gente tem aqui próxima e tal? Pensa, tá? E vamos focar nessa estação, por exemplo, se for primavera, verão, a gente vai deixar os pesadões, os casacos, as blusas de lã, os echarpes mais quentinhos, essas peças mais quentinhas, a gente vai deixar de lado, não vai fazer essa observação nesse momento, tá? Vamos fazer a observação da estação que entra ou vigente que está. Ok? Porque daí assim a gente vai ser bem mais minucioso, vai ser mais fácil, de repente, para esse momento. Depois faz uma nova revitalização para a estação outono e inverno. Ok? E assim a gente consegue começar a planejar. Você não planeja um guarda-roupa da noite para o dia, você não revitaliza da noite para o dia. É um trabalho, consultora cliente é um trabalho a quatro mãos. E claro que a consultora tem a função de ter um olhar mais técnico, mais profissional e ensinar a cliente que aos poucos vai planejando e construindo um guarda-roupa mais funcional, mais planejado no sentido de compras, de futuras aquisições ou no sentido de ir aos poucos se desfazendo de coisas que não funcionam mais. Ok? E mantendo algo mais com a sua cara, com a sua identidade, com o seu propósito de vida, tá bom? Itens da estação, já falei. Observação de itens, vamos por partes, vamos falar de cada um deles. Puxa vida, mas como que eu começo? Abro aquele guarda-roupa e do nada eu começo a tirar as roupas? Não, vamos fazer por uma sequência. Vamos, de repente, por itens, fazer uma avaliação minuciosa por itens. As peças de baixo, por exemplo, calças, saias, shorts. Lembra que eu falei da estação, tá? Prioridade da estação porque fica muito mais fácil, mais prático. E claro que também você pode fazer isso com um tempo maior, tá? Durante um período maior. Ou então, trata com a cliente 2 vezes no ano, 3 vezes no ano para estar fazendo essa revitalização. Ou então, se a cliente se sentir super à vontade, já aprendeu, já sabe como faz, aplica numa boa. Então, você pode aplicar ou a consultora pode estar fazendo esse trabalho super profissional aí, tá? Peças de cima, camisas, blusas, regatas, tá? Já começa a fazer uma observação. E eu vou falar um pouquinho mais do que desapega, o que não apega, o que fica, o que sai. A gente tem que ter uma observação muito próxima do que, sem se precipitar, tá? Muito próxima da nossa realidade, do que tá ali naquele momento. Não significa que naquele momento a gente vai se desfazer e ponto, acabou, não tem volta. Não é bem por aí, tá? Então, sempre a consultora tem que ter um olhar muito especial para aquele momento. E a cliente ou você, quando estiver fazendo a sua revitalização, você tem que ter um olhar muito especial para essa peça, para o teu momento, para que naquele momento vai sair só exatamente aquilo que não funciona. E os outros podem ficar para pensar. Mas vamos falar mais a respeito. Vestidos, terceira peça, como blazer, um cardigan, um casaco, colete, acessórios, bolsas, sapatos, lingerie. Se de repente você tem roupas de academia com um número maior, e isso faz parte da tua rotina, academia, por exemplo, todos os dias. Opa, dá uma analisada aí. É super importante para mim, por exemplo, observar minhas roupas de academia, porque eu gosto sempre de ter uma produçãozinha para academia, né? Então, a gente entender o que é prioridade
para mim, o que é prioridade para cliente, tá ok? Lingerie, roupinhas de ginástica, a gente observar. Vou falar um pouquinho mais da lingerie. Primeiro, ótimo pontuar a lingerie pelo seguinte: consultora. Essa questão da lingerie, quando você vai atender uma cliente, é óbvio que é uma parte mais íntima. O que eu me refiro aqui em relação à lingerie, que é uma observação que a própria cliente pode fazer sozinha das suas peças. O mais importante aqui, quando eu me refiro à lingerie, é a observação de que, se, por exemplo, para algumas montagens de looks, para algumas composições visuais, não tem um tipo de lingerie. Ou então, para quem de repente tem um corpo mais plus size, que precisa de algumas peças, algumas lingeries que, se tivessem, funcionariam super bem dentro do guarda-roupa, das composições. Então, ou seja, seria importante a gente fazer essa observação, não precisa mexer nas peças, isso é uma coisa íntima, pode ser feito pela cliente, pode ser feito por você, mas você entender que tipo de peça que pode estar faltando para fazer uma composição visual, ou de repente, eu quase não uso essa blusinha, tá? Um exemplo. Eu tenho essa regatinha aqui, mas eu não uso, tenho várias, inclusive. Não consigo usar, não tenho uma lingerie ideal. Opa, sinalzinho vermelho. Então, significa que pode ser uma possível aquisição futura. Essa peça para fazer diferença e para que você possa estar usando mais as roupas que tem por conta disso. Tá ok? Então, é mais para você ter uma observação nesse sentido. Vamos lá, então, o que permanece e o que não permanece. Aqui tem algumas coisas que eu pontuei, por exemplo, se está rasgada. Se está rasgada a ponto de eu já arrumei e não deu certo, se rasgou num lugar onde se eu consertar não vai funcionar muito bem, para pensar se vale a pena manter uma peça dessa, tá ok? O bacana, de repente, é você fazer uma costura, para você não funciona mais, mas se você for doar, tem que ser uma peça boa. E se for doar, não doe rasgada. Pelo menos costure, faça uma costura e envie para doação, ok? Se de repente não funcionar mais para você. Então, peças rasgadas, a gente tem que observar. Se tem uma forma de customizar, se tem uma forma de mandar para a costureria arrumar, ou se não tem jeito, não tem jeito. Aquela coisa da gente ficar guardando roupa para ficar em casa, gente, isso não existe. Eu posso sim ter umas peças para ficar em casa de forma mais confortável, do jeito que eu gosto, mas o fato de ficar em casa não significa ficar desleixada, desarrumada, tá? Então eu posso estar mais confortável. E eu não preciso ter 399 peças para ficar em casa. Então, roupinhas de ficar em casa é uma peça e outra, mais quentinha, um moletomzinho, umas blusinhas. Então, deixa algumas peças separadas, mas não necessariamente ter roupas, ter uma pilha de roupas. Essas aqui se destinam para ficar em casa. Não funciona, tá ok? É roupa parada, acumulada, sem uso, estagnada. Não funciona. Passa para frente. Se rasgou, se puxou fio, entenda. Ou então se tem bolinhas, ou se está desgastada de tanto usar. Você não está trabalhando com a tua imagem? Você não está pensando na importância da tua imagem, do que você está comunicando? De repente tem uma peça que está desgastada demais, desbotada, com bolinhas e que não funciona mais, que não tem como arrumar isso. Passa para frente. Tem alguém que vai super funcionar, vai dar certo e tudo mais. Então, eu deixei aqui algumas coisas que vocês podem dar uma olhadinha e pensar antes, como pontuar. Puxa vida, como que tá essa peça? Olha para ela e vê se tem alguma dessas questões em relação à peça, se vale a pena manter ou então se desfazer. Se tem como customizar ou não, entendeu? Se não serve mais, tá? Essa coisa do se não serve mais se você tem dúvidas ou então tá passando, não, eu vou emagrecer, eu quero muito voltar a usar essas peças, tira do teu campo de visão do guarda-roupa daquele momento. E quando você chegar naquele peso que você gostaria, que você volta àquele peso que tinha das peças que você usava quando estava mais magra, um exemplo, retoma. Dá uma olhada naquelas peças, vê se você ainda vai querer, daí você volta a experimentar e tal. Mas tira do campo de visão para não dar aquela ideia de frustração que eu tô com meu guarda-roupa cheio, só que aquelas coisas não estão funcionando, tá bom? Vamos lá, análise de peças. Começa assim agora, gente. Já observou algumas peças que não funcionam mais? É a hora do desapego ou a hora das pilhas. Não significa que eu vou fazer uma revitalização do guarda-roupa que vai virar um banzé.
uma bagunça o meu espaço. Não. Mesmo a revitalização do guarda-roupa por parte da consultora, ou eu quero fazer a revitalização do meu guarda-roupa, ela tem que ser de forma organizada, tá ok? Por quê? Porque é necessário isso. Porque depois de uma revitalização, há um cansaço meio físico, mental. Então é bom que as coisas estejam se organizando. Ao mesmo tempo que eu dou aquela bagunçadinha, eu já meio que organizo. Tá ok? Para consultora de imagem, a minha dica é a seguinte: entender se a cliente tem de repente uma secretária, né? Alguém que a ajude depois a repor, colocar tudo no lugar, etc e tal. Ou então sugiro uma personal organizer. Caso a consultora não seja uma organizer, sugerir uma personal organizer para depois colocar isso de uma forma organizada e para que ela consiga manter, trazer isso como hábito, organizar o guarda-roupa dentro daquelas funções que você, cliente e consultora colocaram para aquele guarda-roupa, ok? Vamos lá então? Pilhas. Essas pilhas podem funcionar em sacolinhas. Uma sacolinha de lixo, ou sacolas mesmo, aquelas sacolas grandes, para que você vá colocando suas pilhinhas ali e já ir tirando do campo de visão, como a gente já falou. Pilha para conserto, para ajuste, para sapataria. Às vezes tem um sapatinho parado lá, que é só uma troca da sola, enfim, pintar, alguma coisinha que vai fazer esse sapatinho rodar muito mais. Ajuste de roupa. A gente tem que entender que ajuste, que vai para ajuste, não peças que vão demandar ajuste, reajuste e sabe Deus se vai ficar boa. Eu tenho que entender se aquela peça custou um valor X e que para eu, R$ 50, e para eu mandar arrumar vai custar 150 e eu não sei se vai funcionar depois, não vale a pena. E entender com as costureiras se aquele ajuste vai dar certo. Existem algumas coisas que a gente mexe nas peças de roupa que depois não funcionam mais. Então eu posso perder a peça. Então, em questão de ajuste, são coisas assim, uma barra, a manga, botões, um rasgou, customizou, enfim, essas coisas mais simples de se resolver, ok? E que de repente a roupa tá parada lá por detalhes que ela não está sendo usado, que uma costureira super daria certo e super faria funcionar esse negócio aí, tá legal? Então, entender um pouquinho mais sobre conserto, customização, ajuste, sapataria. Deixa separado, conversa com a costureira e depois analisa se aquilo vai ou não ser necessário conserto, arrumar, enfim, tá ok? Pilha da limpeza, lavanderia, acontece muito, sabe? Por exemplo, um casaco, que tá lá um blazer que você usou uma vez, de repente, a maquiagem, ou um sozinho, ou uma sujeirinha qualquer que caiu, você não percebeu, e quando foi usar de novo, essa camisa, puxa, queria tanto usar, mas guardou lá e tem que mandar para uma lavanderia, ou vou ter que colocar para lavar mesmo, entendeu? Então, dá uma observada nisso e já separa essas roupas que precisam de uma lavanderia ou lavar em casa mesmo, tá ok? Pilha do vou pensar. Lembra como eu falei antes para vocês? Puxa vida, eu quero pensar mais a respeito dessa peça. Será que vão desfazer? Puxa vida, ela tem um apego emocional a essa peça. Eu comprei quando fui numa viagem assim, assim, assado. Entenda como que tá essa relação. Se nesse momento você não quer ainda se desfazer, coloca na pilha do vou pensar. Deixa essa pilha do vou pensar para depois, ela não precisa estar ali presente no teu cotidiano. Entenda um pouquinho mais, tá bom? Se ela vai funcionar ainda ou não. E a pilha do que sai, do que pode ser doado. Não é porque é peça rasgada que tem que ser doada, ok? A gente dá uma peça pelo menos costurada para doação, né? Vendido, que pode ser passado por um brechó, ou então, poxa vida, tem bastante peça, vou fazer um bazar beneficente, junto às amigas, enfim, faz um bazar e de repente arrecada para ajudar alguém, ou mesmo arrecada para você, tá? São peças excelentes, eu gostaria de vender porque eu quero ganhar alguma coisa com isso. Então entenda o que você faria com as suas peças, o que faz sentido para você em relação a essas peças, tá? E para a consultora, ela tem o ideal seria você conduzir da melhor forma, profissionalmente falando, o que a sua cliente poderia estar fazendo, tá? O melhor é que você não se envolva
com a doação, ou com venda, ou com bazar. Sugira para sua cliente as formas de estar fazendo isso e, claro, dê um caminho para ela. Outra sugestão pode ser esses enjoei, coloca lá uma lojinha, tá? Se ela tem bastante peça super bacana, coloca lá numa lojinha e deixa para vender. Tem outros brechós online que super funcionam, tá bom? Ou então diretamente um brechó que eles vêm e fazem avaliação. Ou seja, você direciona a sua cliente, você como profissional pode direcionar a sua cliente, tá ok? Vamos lá. O foco da revitalização do guarda-roupa, presta bastante atenção nessa frase. O foco do guarda-roupa é no que fica. E não, e que, claro, vai render e vai funcionar melhor. Então, o foco da revitalização do guarda-roupa não é assim, eu vou me livrar de um monte de coisa aqui, vou me desfazer e vou sair comprando. Não. O foco é entender o que não funciona mais e fazer o que ficar funcionar muito, ok? Render. Essa é a função da revitalização. E claro que vamos pontuar futuras aquisições, sim. Acervo. Seu acervo é o quê? O seu guarda-roupa. É o seu acervo. É tudo que você investiu. De roupa é ali que conta a história, que tem um pouco da sua vida, não é verdade? Teu estilo está revelado ali dentro. O seu acervo, ele o que exatamente ficou de tudo que você, junto com a consultora, o que você avaliou da revitalização das nossas pilhas, tá? Então, tem o seu acervo, aquilo que ficou do seu acervo, que vai fazer render de forma diferente, tá ok? Não tudo, mas você aprende mais quando você olha para o que você tem. Tá? Você se conhece mais, você faz a coisa funcionar e render, tá bom? Então, observar o que ficou. Separar peças para as novas produções. Sugiro para quem é consultora de imagem ter uma arara móvel que você leva na casa da cliente que separa essas peças que podem ser feitas produções diferentes de looks ou peças para que você tenha um olhar mais especial para compor, tá? Então, separa, de repente, numa arara, é uma sugestão. Para novas produções, ok? Um olhar também para a lista de aquisições. É nesse momento que você consegue pontuar, que você consegue fazer uma lista de coisas que precisariam, que se fosse adquirir a curto, médio ou longo prazo, daria super certo para o guarda-roupa. Ou seja, aquele consumo consciente, aquela compra inteligente. Por quê? Porque você sabe o que você precisa comprar, tá ok? E separação e planejamento dos looks. Lembra que eu falei da arara? Você, consultora de imagem, vai fazer combinações visuais para sua cliente? Vai fazer novas produções de looks? Então, separa nessa arara possibilidades. Quando você vai fazer uma observação do guarda-roupa para as produções de looks, entenda o que tem lá dentro desse guarda-roupa ou o que tem dentro do seu guarda-roupa. Em relação a cores, estampas, modelagens e tecidos, o que tem ali dentro? O que não está funcionando? O que pode vir a funcionar? Porque as aquisições dependem disso. As novas propostas de looks dependem disso, tá? Calçados e bolsas produções são completas, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, tá? Entender, de repente, lenços que poderia usar na cabeça, com produções, com bolsa, com acessórios. Então, a produção total. Por quê? Porque eu quero movimentar o meu guarda-roupa. A movimentação não é só das roupas, é de tudo que se refere a ele, tá ok? Bolsas, sapatos, echarpes, acessórios, tá ok? Vamos lá. Acessórios e lenços. E truques de styling, ou seja, quando a gente vai fazer uma produção, a gente tem que trazer nova proposta. Por que você não está usando essa peça? Por conta disso, daquilo. Opa, vamos fazer um truquezinho de styling. Se você colocar aqui por dentro, fazer uma amarração diferenciada, são os truquezinhos de styling que você traz a roupa para usá-la mais ainda, de uma forma diferente do que você já estava usando, tá? Agora a gente traz o quê?
Futuras aquisições. Opa, já entendi aqui o que, que eu tenho que observar. É, primeiro, já fez a observação do guarda-roupa, tá? Já tem possibilidades de fazer uma listagem do que está faltando ou do que vem fazer a diferença, que é coisas a curto que eu preciso já adquirir, a médio e a longo prazo, que não é alguma coisa imediata. Tudo bem? Vamos lá então. O importante, quando a gente vai fazer produções de looks, é o seguinte: faça tentativas, saia da zona de conforto, pratique. Não significa que você, consultora, ou que você vá simplesmente produzir novas possibilidades ou produções diferentes dos looks da noite para o dia. A gente tem que ter inspirações e a gente tem que praticar. Porque se eu não pratico isso, eu não trago isso como hábito. E eu não sei se vai funcionar ou não. Uma vez ou outra funcionou. Funcionou? Então registra. Mas a gente tem que praticar. Para que usar o que todo mundo está usando? Então, se usa do mesmo jeito, opa, deixa eu fazer uma coisa diferente. Isso é uma produção. Isso é style. Eu trazer algo novo, inusitado para o meu vestir, tá ok? Cada cliente vai reagir de uma forma, cada pessoa, cada ser humano vai reagir de uma forma. Existem pessoas que são super abertas para o novo, para trazer o novo, para eu quero novas combinações de cores, de misturas, disso, daquilo. Ela aceita com facilidade os truques de estilo, tá? Outras pessoas não. Outras pessoas, por exemplo, seriam coisas bem pontuais. Um acessório, uma mudança na composição, tá ótimo. Então a gente tem que entender que algumas coisas funcionam para umas pessoas e para outras não. Então a gente entende muito mais de ser humano, com quem que eu tô lidando, até onde eu posso ir, tá? E assim, cada um tem seu tempo. Eu posso ensinar hoje e ela vai começar a praticar com o tempo dela. Então, o mais importante é você ser didática, saber ensinar, colocar coisas pontuais para aquele momento que fazem a diferença para ela e depois vai agregando aos poucos. Mas o importante é ensinar, tá? Outra coisa, descombine. Saia da sua zona de conforto, né? Tudo que é combinadinho fica muito mais fácil e é o que a gente encontra. Quando a gente vai no guarda-roupa, eu uso sempre essa calça com essa blusa, com esse acessório dessa forma. Super funciona. Legal? Vamos descombinar? Vamos pensar numa nova proposta? Ótimo. Treinar o olhar, isso é muito importante. Eu só consigo trazer o novo, essas novas produções, eu só consigo fazer diferente com o meu guarda-roupa. Não é o seu guarda-roupa que é sem graça, é você que está sem essas novidades, né? É você que tem o seu olhar pouco treinado. Você tem que trazer mais inspirações para você. E é observando, na observação. Pode ser na rua, pode ser alguém que você gosta, que você segue nas redes sociais, tá? Que está trazendo alguma coisa diferente que você curte e que você pode introduzir para suas produções ou para as produções da sua cliente, tá? Na hora das combinações visuais, na hora de montar os looks, tá? Na hora de combinar, de fazer o diferente, de trazer novas propostas, eu posso pensar em duas possibilidades. Eu chamo de look aleatórios, por exemplo, fazer composições aleatórias, esse com esse, fazer novas combinações. Ou então, você trazer outras possibilidades. Primeiro vamos pensar nos looks aleatórios, que é um exemplo de internet que eu estou colocando aí para vocês. Por exemplo, eu pego uma peça e faço uma combinação, pego outra peça, faço outra combinação, pego uma outra peça, faço uma combinação, pego um sapato, um acessório, faço uma combinação aleatória, ok? Ou então eu tenho a proposta de fazer look com peça-chave. Eu escolho um item e dele eu faço 3 novas combinações, ou dele eu faço 5 novas combinações. Mas o mais importante é ocasiões diferentes para cada look que você vai montar com essa peça-chave. Tem que pensar que esse look pode ir de noite para o dia, ou esse look pode ir do inverno para o verão. Então, são ocasiões diversas para um look. Não funciona se eu, por exemplo, escolher como peça-chave uma blusa vermelha, uma blusa, uma modelagem diferente vermelha, que eu coloco com a calça preta, com a calça jeans e com a calça branca. Não funciona. Ela vai funcionar sim se eu der novas propostas para ocasiões diversas. Vamos lá.
Como exemplo, peguei como peça-chave essa calça estampada. É um exemplo, tá ok? Então, deixei lá na arara da minha cliente essa calça estampada e quero fazer com essa calça 3 por 1 ou 5 por 1. Trazer novas propostas, fora do que ela já costuma fazer, ok? Então, eu trouxe aqui uma proposta que vem com uma terceira peça, uma outra blusa que pode ir para um ambiente mais quentinho, tá? Que eu fiz uma proposta com uma sapatilha. É uma ocasião, é um clima que eu tô trazendo a proposta para minha calça estampada. Outra sugestão, opa, eu saio de forma mais casual, colocando cores, fazendo combinações de cores, trazendo cores mais descombinadas, ok? Eu trago uma bolsinha amarela, uma sapatilha vermelha e trago um jeans. Então, eu trouxe para minha calça estampada algo mais despojado, tá bom? Aqui eu trago uma proposta, uma terceira proposta do 3 por 1 mais sofisticada. Então, eu trago uma bolsa em verniz, eu trago também uma sandália, um sapato mais sofisticado, eu trago uma blusa com corte mais elegante, mais sofisticado, e que eu trago para uma outra ocasião, para um outro evento. E se vocês pararem para pensar, tem muito mais opções para a gente trazer com ocasiões diversas para essa calça estampada. Então, esse 3 por 1 pode ser um começo, mas eu posso fazer diversas possibilidades com uma peça-chave, ok? Nisso eu trago bolsa, eu trago acessório, eu trago sapato, eu trago um universo maior de possibilidades para essas combinações visuais, ok? Pensando sempre, use o mesmo de formas diferentes. Um exemplo tirado também da internet de uma saia amarela. Geralmente as pessoas têm uma grande dificuldade quando tem uma peça de cor no seu guarda-roupa. Sempre acabo usando de uma forma só, com uma peça. Eu uso sempre assim, com essa blusa estampada ou então com essa blusa lisa, enfim. E aqui a gente traz propostas para ocasiões diversas, para momentos diversos. Como exemplo, eu trago para vocês simplesmente ampliarem mais o olhar para o uso de uma única peça. Então, eu trago com propostas diferentes, para ocasiões diferentes, com é, momentos diferentes, para climas diferentes, ok? Essa saia amarela trazendo com propostas diferentes. Claro que aqui eu estou usando como sugestão. Você pode pegar a sua peça-chave e trazer todas essas possibilidades para ela. Sabe quando a gente começa a fazer a revitalização, ter esse olhar mais especial, a gente conhece mais o que tem. Às vezes me deparo com algumas clientes fazendo o seguinte: meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha essa blusa, eu nem lembrava que eu tinha esse acessório. Nossa, como ele fica incrível com isso, ou com essa combinação. Então aí a gente começa a descobrir mais o que tem, ser mais consciente nas futuras compras, tá? Então, esse olhar nesse universo do guarda-roupa é o mais importante. De repente, as combinações visuais serão 20 novas propostas. Ok, mas eu descobri, eu desafiei, eu descombinei, eu trouxe o novo, eu trouxe novas possibilidades para dentro do meu guarda-roupa. E claro, me conhecendo, entendendo mais o que eu gosto, o que eu curto, o que eu não gosto, o que eu não curto. Dicas de combinações. Eu vou pontuar para vocês algumas ideias que podem ser praticadas para um styling, para as produções, tá ok? Trago aqui então, a gente tem que pode ser pensado em o novo, em novas possibilidades. A gente pode pensar em trazer informações diferentes para o vestir, tá? Que pode ser um style, uma colocação de a roupa de uma forma diferente, usada uma terceira peça, um colete. Eu fazer um resgate de uma peça que eu usava, por exemplo, mais para verão, e eu posso trazer ela para o guarda-roupa de inverno, ou então usar ela com uma terceira peça amarrada de forma diferente, ou uma camisa que eu posso usar, as sobreposições que eu posso colocar. Então, eu trazer para esse novo momento de combinações, algo mais interessante, algo mais o novo, tá? Com novas propostas. Eu já coloquei para vocês essa coisa de pensar em combinações de
cores diferentes, tá? Por exemplo, em pensar em um guarda-roupa, por exemplo, que seja neutro demais, que tenha muitas cores, o preto muito presente dentro do guarda-roupa. O que eu posso pensar? Em estar substituindo essas combinações visuais, onde eu uso a peça preta, e estar usando um neutro escuro. Outro neutro escuro, que pode ser um verde bem escuro, pode ser um roxo, pode ser o azul marinho. Eu estou substituindo nas composições outras cores. Por exemplo, eu posso substituir o branco por outros neutros claros, que pode ser o off-white, pode ser combinações com bege, com cores mais claras e que eu possa unir e fazer essas composições de forma mais inusitada. E eu não uso tanto o preto, por exemplo, tá? Porque às vezes as pessoas falam, eu não consigo ficar sem o preto, mas o preto ele acaba te limitando em algumas composições visuais, tá? A gente diz assim, por exemplo, mas fazer combinação com peça preta é fácil, vai com tudo. E a gente elimina um pouquinho isso e usa outras possibilidades no lugar do preto. Tá? E faz essas composições mais interessantes, de repente vai trazendo essas propostas mais interessantes. Então, os neutros, substituir esses neutros, o branco, por outros neutros claros, tá? Que daria super certo, uma boa sugestão. E a mesma coisa o preto por outros neutros escuros, tá? Transitar por texturas, trazer cores mais sólidas para o guarda-roupa. Existem pessoas que falam assim, eu gosto de comprar estampa porque estampa fica fácil de combinar. Então, uma estampa tem muitas cores e o que acontece? Eu coloco com preto, com branco, tá tudo certo. E pensar que as estampas, às vezes, elas restringem. Você só consegue usar de uma forma, ou com o branco, com o preto. E de repente, se eu optar por adquirir mais cores sólidas, ou então adquirir estampas mais com um contraste mais baixo, ou estampas de até 3 cores, eu estou trazendo um pouquinho mais de diversidade. Eu consigo fazer essa peça transitar mais com outras combinações. Ok? Bom, então a gente tem aqui N possibilidades de trazer novas combinações, estudar novas combinações. Não tem problema que você faça aí 15, 20 looks com propostas diferentes, dentro daquela pegada dos looks 3 por 1, 5 por 1. O importante é você ter consciência do que tem no seu acervo, tá? No seu guarda-roupa, e do que não funciona, e do que vai funcionar, e do que eu preciso adquirir a partir de agora, tá ok? O planejamento, ele depende muito de organização. Lembra que eu falei no começo que a gente tem que fazer essa revitalização de forma organizada? Vai pelos itens, tá? Vai pontuando por itens e vai eliminando. Registro dos looks é uma coisa muito importante. Quando a gente vai fazer as novas composições, as novas combinações, as novas propostas de looks, quando eu vou fazer produção, eu tenho que registrar. Então, eu faço a minha composição e registro. Consultora de imagem, fez a produção para cliente, ok, ela gostou, deu tudo certo, entendeu ali se encaixou com a tipologia física, se encaixou com a proposta que ela vai usar isso, registra. Esses looks são todos registrados para que a cliente fique super à vontade para consultar sempre os looks novos, as novas propostas e que ela consiga depois sozinha também produzir as suas novas possibilidades de looks, tá? Peças separadas da estação, a gente já falou. O ideal é isso, deixar no teu guarda-roupa visualmente o que você está usando, o que está rodando, tá? Faz aquele circuito lá, tá? Então, já usei, final da fila. Quem é a próxima, tá? Registro do acervo. Você tem que ter, não precisa necessariamente você registrar com foto tudo que você tem. Se você tem muita coisa. Se você tem pouca coisa e você registrar o que você tem, sem problema nenhum. É um planejamento, é uma organização. E lembre, ela não é uma coisa da noite para o dia. É um guarda-roupa planejado, organizado, com a sua cara, com o seu estilo, para suas demandas, para o teu momento de vida. Ele tem que ser construído aos poucos.
poucos, tá ok? Isso é muito importante, a gente tem que ter consciência disso. Não é naquela organização de final de ano que tudo vai funcionar a partir dali, tá? Ali é um ponto de partida. Ou quando você tem uma consultora de imagem para te auxiliar, esse é o ponto de partida. E você, consultora de imagem, tem que sim colocar para sua cliente de uma forma muito natural, que ela pode trabalhar isso de forma a partir do momento que ela tiver o contato com essa profissional, a partir dali ela já consegue sozinha entender o que tem nas mãos, ok? E planeja, isso é o que fica, isso é que é o mais importante, que ela dê continuidade ao trabalho que você começou. Muito obrigada pela participação de vocês e nunca esqueça, sempre sair do básico, tá? Procurar mais opções para o vestir, procurar mais opções para suas composições visuais. Muito obrigada!